Olá, todo mundo. E aí? Então, vamos lá. Hoje, de novo, três vídeos sendo gravados no mesmo dia. Eu sempre tô com essa blusa azul, quase, né? Porque é a minha blusa do fim de semana. Já aviso. Então eu sempre vou estar com ela. Às vezes, em alguns momentos, eu uso de dia de semana também. Mas de fim de semana é certeza que eu estou com ela. Mas prosseguindo. Elas, que eu tenho mais de uma. Então, só para não parecer porco no vídeo, né? Mas prosseguindo, vamos lá. Foco, Max, foco. Então, primeiro vídeo de hoje, são dois vídeos com tema de educação dessa semana, dois com tema de educação. Educação vai então o 5 e o 6. Depois, o primeiro sobre mitologia e cultura pop, ok? Que é um aspecto também interessante e que também envolve questões de religiosidades. Tá? Lembrando, e eu vou lembrar no livro, no vídeo sobre, eu pretendo lembrar, mas caso não lembrar eu já estou lembrando agora, no vídeo sobre mitologia e cultura pop, que isso aqui são reflexões livres, né, que eu faço a partir de estudos que eu tive, mas eu não vou ficar referenciando, etc, porque a proposta não é ser um vídeo acadêmico, ok? Nenhum vídeo de curso, nenhum vídeo de... Então não é essa a proposta. Porém, sempre que eu lembrar de algum autor, eu vou referenciando aqui porque é importante. Então, o que isso tem de importância eu falar isso, né? Que quando aqueles que estão assistindo tomem isso como uma opinião minha do Max, tá? Eu faço parte da Associação Buda, do Instituto Pramana, etc. Porém, eu não estou aqui representando como uma fala única, como uma ideia única, o instituto ou a associação ou qualquer coisa do gênero. Tá? A proposta da Associação Buda Dharma é o diálogo interreligioso, portanto, o diálogo, o debate, ele está presente. Ideias divergentes, como eu já apresentei em outros vídeos, estão presentes, ok? É importante isso ficar claro. Então, retomando, e por não ser uma associação acadêmica, porque o Instituto Pramana é acadêmico, o Instituto Tomasiano é acadêmico, a associação não. Ela não é acadêmica, ela é o guarda-chuva, né, por assim dizer, né, a associação mãe desses dois institutos. Então, eu não me, é até melhor para eu me sentir à vontade para não ter que fazer algo tão acadêmico assim, né? Para poder realmente fazer as reflexões que eu tenho no dia a dia, que é as reflexões que me colocam, que vêm à mente muitas vezes quando eu tenho que resolver um problema no meu trabalho como professor. E aqui entra das questões que eu já refleti bastante, etc., ainda reflito, da educação, que é a afetividade como método pedagógico, como um dos métodos pedagógicos que nós usamos. Mas o que seria essa afetividade? Porque normalmente, quando escutamos o termo afetividade, nós nos relacionamos ele com um passar a mão na cabeça, um ser bonzinho. Não. A afetividade é ter uma relação na qual as minhas ações ou ações dos alunos nos afetam. Afetam diretamente, afetam com uma certa intensidade, porque se importa, certo? Isso pode acabar sendo usado de uma maneira prejudicial, de uma maneira benéfica, isso vai variar de acordo com o que está sendo usado, correto? Tá. Então, se nós estamos nos referindo a um método pedagógico, é a utilização, é o uso consciente disso para que os alunos participem, para que os alunos aprendam, né? Como isso é feito? Vamos lá, antes de tudo, definir melhor a afetividade. Então, a afetividade tem a ver com interesse, criar uma relação de se interessar genuinamente pelo outro. Isso daí tem toda uma base das minhas reflexões, agora eu vou falar minhas, por quê? Porque tem autores, sim, da psicologia, Vallon, por exemplo, que trabalha com a questão da afetividade na psicologia e papapá. Mas eu não
estudei eles quando eu estava desenvolvendo meu ponto, desenvolvendo esses pensamentos ou me relacionando com meus alunos. Eu estava estudando outras coisas. E essas outras coisas foram referenciais para mim, como, por exemplo, o budismo. Né? Então, a questão da compaixão, o termo, a noção de upaya kausalya ou meios habilidosos, tudo isso para mim foi coisas que me instigaram a pensar a respeito da minha prática pedagógica. Então, essa noção de afetividade, como se interessar genuinamente pelo outro, e dois, junto a isso, criar uma noção de confiança com o outro. Como assim confiança? O sentir-se seguro. Sentir que, quando você está para resolver um problema disciplinar, por exemplo, que eu vou tratar em outro vídeo, você vai resolver o problema. Você não vai tentar ferir a outra pessoa. Você não vai tentar, sabe, fazer algo para prejudicar a outra pessoa. Mesmo que a resolução do problema seja uma bronca. Ou parte da resolução do problema seja uma bronca firme e etc. Ainda assim, não vai soar para o aluno como uma maldade, como uma crueldade, como uma tentativa de feri-lo. Ok? Então, a afetividade, essa relação afetiva, ela vai ser formada por uma confiança, mais interesse, e ela parte, eu estou só para eu não, porque eu fujo muito fácil, né, dos temas, mas ela parte também de outros princípios, como não julgar. E não julgar aqui, eu estou falando de não partir de pressupostos. Por exemplo, um aluno causa muito. Então, logo, ele é um aluno problema. Então, se ele vem reclamar, me trazer um problema a ser resolvido, o problema é ele. Não, vamos com calma. Então, ó, não julgar. E outra coisa que veio do budismo, a parte do não julgar, principalmente, tem uma relação também com a minha experiência com o cristianismo também, cristianismo e budismo, ok? Não só do budismo. Tá? E a questão da superação do sofrimento, para mim, é importante. Na sua prática pedagógica, porque existem diversos tipos de sofrimento, alguns dos sofrimentos são sofrimentos sociais, que são resolvidos pela educação. Então, isso são resolvidos assim, resolvidos não, mas que a educação, ela dá ferramentas para superá-los, ajudar a superá-los. Então, logo, é uma questão interessante para mim de se pensar. Ok? Vamos lá. Como eu cheguei na noção... isso aqui eu já falei. Tá, então... Outro ponto que é importante, então, nós pensarmos... Quando nós pensamos, então... então a afetividade é ser bonzinho, é você agradar o outro. Não. Agradar o outro, muitas vezes, soa para o outro como manipulação. Que isso fique claro. Para mim, por exemplo, soa. Muitas vezes, quando pessoas vêm querendo agradar, isso até é ruim. Já falo. É até ruim, porque às vezes os elogios, quando eu recebo elogio, eu já falo, tá querendo alguma coisa. E às vezes não, às vezes o elogio é sincero. E você fica meio, Então você começa a ficar meio, você fica desconfiado meio de tudo. Isso daí não é tão bom. Né? Mas saber também que para muitas pessoas, depende de como você faz esse agrado e tudo mais, vai suar isso. Então não é agrado, não é agradar. É uma questão de funcionalidade. E isso eu deixo claro para os meus alunos. É funcional. É funcional. A minha confiança para vocês é funcional. Eu tenho que confiar em vocês. Sabe? E a partir do momento que vocês me trazem, são honestos comigo, o problema ele passa a ser visto e nós podemos tentar resolvê-lo. Beleza? Então, as minhas relações com meus alunos, dentro dessa ideia de confiabilidade e de trocas, por assim dizer, essas trocas de conhecimento, de experiências e etc., como algo funcional, ela parte do pressuposto que a aula tem que funcionar. Então tem que haver uma participação, certo? Para haver uma participação, toda a aula. Eu tenho conversas iniciais, estabeleço aonde
até onde precisamos chegar, o que precisamos fazer hoje, quais os trabalhos, os conhecimentos, as atividades, o que eu quero com cada atividade. Elas não são atividades soltas, fazer por fazer. Ela é fazer com objetivos. E que isso é claro para os alunos. Eu deixo claro para os alunos. Se é claro para eles, aí é outra questão, né? Porque depende de como eles entendem. E aí eu já não tenho controle, né? Mas eu tento deixar claro para eles. E tudo isso para criar essa relação afetiva. Quando eu converso com os meus alunos, é sincero. Minhas perguntas, eu realmente, quando não é sincero, eu tento me corrigir. Falo assim, pô, Max, vamos, sabe? Tente se interessar. Qual é, o que um aluno tem para trazer? O que ele quer falar, sabe? Sobre o que ele quer falar, eu vou conversar. Eu converso sobre animes, converso sobre o que for que precise ser conversado. Se eu não conheço o anime, eu peço para ele me contar, sabe? Sem problema nenhum. Tá? Mas, quando eu falar, para ele também ter o mesmo interesse por aquilo que eu estou falando. Então, tudo isso é trabalhado. E sem hipocrisias. Às vezes mas por que eu vou me interessar por coisas de adolescente? Então, é isso que nós temos que nos corrigir. Isso não é questão de coisas ou não de adolescentes, é questão de pessoas. Pessoas são interessantes pelas suas vivências, pelas suas noções de mundo, pelas suas visões de mundo. Mas pessoas fazem coisas ruins. Tá, até aí todo mundo faz. Certo? E nós podemos tentar corrigir. Eu acho que o tentar corrigir, nós nos corrigirmos é principal, acima até de corrigir o outro. E nós darmos os exemplos dessas correções é muito importante. Mas isso só tem como afetar o outro, perceba a palavra, se há uma relação de afetividade. Caso não haja essa troca mútua, o se importar com o outro, o confiar no outro, sem ser burro. Não é uma confiança burra. É uma confiança sabendo que sim, todos somos falhos e todos vamos dar mancadas, sabe? Mas é conseguir retomar a relação sempre que isso for quebrado. E quando a pessoa é malandra, eu quero passar a perna, etc., também reconhecer isso. Mas saber que mesmo ela sendo isso, há outras qualidades que podem ser interessantes de serem trabalhadas. Esse tentar ver a qualidade das pessoas e tudo mais, é um exercício constante, é um exercício difícil, mas é um exercício importante, principalmente para os educadores. Tá? Então, a afetividade, ela constrói uma relação professor e aluno que pode ser mais efetivo, mais funcional. Ok? Então, é importante também ver isso, a afetividade como uma funcionalidade, para tornar nosso trabalho mais efetivo do que o passar a mão na cabeça, etc., porque daí não é efetivo. Né? Se nós temos objetivos pedagógicos, objetivos comportamentais, etc., para alcançar, deixar tudo rolar, eu, particularmente, não vejo como algo funcional dentro da educação. É isso, esse fica por aqui e até o próximo.